E tomara que o Flamengo tenha um plano B para as contratações de Alan e De La Cruz. Jogadores que já estavam praticamente pisando no ninho do urubu, parecem mais distantes no momento. Eu vou estar falando sobre essa situação, a situação dos dois jogadores, e eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui no YouTube. Eu tenho visto o crescimento desse canal. Quando você clica no botão de gostei, você mostra para o YouTube que esse vídeo pode chegar em outras pessoas e que esse vídeo ele é relevante. E quando você se inscreve no canal, você recebe as notícias do Flamengo de graça, sem pagar nada. E isso me ajuda muito. Então vamos lá, vamos para as notícias do Flamengo, gente. E começar a falar sobre Marinho. A questão é a seguinte, o Marinho ele foi reintegrado ao grupo do Flamengo. Ele que estava afastado, seguiu afastado por conta dos problemas que a gente vem falando aqui há bastante tempo. Problemas dentro do Flamengo, problemas com a comissão técnica, com a diretoria e até com a torcida. E o Marinho seguiu ali afastado por bastante tempo, acho que ele ficou uns 20 dias, por aí 15, não lembro ao certo. Mas ele ficou pressionando, ficou ameaçando colocar o Flamengo na justiça, ficou mandando a sua advogada dar ali notificações ao Flamengo. E o Flamengo foi lá e reintegrou o jogador, ele que estava negociando com o São Paulo, e o São Paulo aparentemente não vai querer mais o jogador, a negociação foi encerrada. Então ele voltou a treinar com o grupo, mas ele não vai jogar. Não vai jogar até o final do ano. Por quê? O Sampaoli não gosta do comportamento do jogador, vê ele como um péssimo exemplo, e o Sampaoli já disse que não vai utilizá-lo. Tem outros jogadores ali que ele vai utilizar, mas o Marinho não. O Marinho segue fora dos planos do Flamengo. Então ele só vai ficar no Flamengo ali, até sem ser relacionado ele vai estar. O Sampaoli não vai relacionar ele para os jogos. Então ele só vai estar ali recebendo salário dele, o que ele tem para receber até o final do seu contrato, e no final disso o Flamengo vai liberar ele de graça, vai perder o jogador de graça. O Flamengo ainda aguarda propostas pelo jogador agora nessa janela de transferência, mas tudo indica que ele vai seguir no clube. E o Flamengo ontem realizou um treino à noite. O Sampaoli está querendo mais intensidade dos jogadores. Ele quer aproveitar ao máximo essa semana. A gente tem um jogo daqui a uma semana contra o Bragantino, na próxima quinta-feira, que vai ser lá em Bragança Paulista, e o Sampaoli ele quer intensidade, ele quer exigir o máximo dos jogadores. Espero que esses treinamentos não lesionem os jogadores e que consiga recuperar os jogadores que estão ali voltando de lesão. Até porque o que a gente não quer nesse momento é jogador machucado. A gente vê que quando o Arrascaeta se machuca ele faz muita falta, quando o Everton Ribeiro se machuca faz muita falta, e outros jogadores também que estão ali jogando sempre. Então que o Flamengo ele consiga aproveitar essa semana justamente para se preparar ainda mais para jogar o Brasileiro e as outras competições que estão por vir. O Flamengo também vai jogar contra o Alcas no último jogo da fase de grupos da Libertadores. Esse jogo vai ser dia 26 de junho, no Maracanã. Então, se o Flamengo ganhar, já vai estar classificado. Ele já encaminhou bem a sua classificação para a próxima fase da Liberta, mas até o momento o Flamengo ainda precisa ganhar para poder ficar mais tranquilo ali, para poder encaminhar bem a sua classificação. E falar sobre o Vasco, gente, o Vasco que fez aquele auê todo brigando pelo Maracanã, querendo jogar no Maracanã, pediu até uma licitação para poder jogar, e a Justiça derrubou essa licitação do Vasco, colocou ali só Flamengo e Fluminense. O Vasco está proibido de mandar seus jogos para o Maracanã. Até porque, gente, quem manda ali no Maracanã, quem está gerindo financeiramente, quem está pagando os custos, não é o Vasco, é o Flamengo e o Fluminense. E o Fluminense ainda deve um pouco, porque o Flamengo ainda cobre mais os custos do Maracanã. Então, o Vasco quer chegar ao quê? Tipo um salão de festa, quer alugar e usar a hora que quer? Não é assim. Mesmo não sendo um estádio assim de propriedade nossa, do Flamengo, ou de propriedade do Fluminense, não é assim. Não é assim porque tem ali uma concessão, tem ali um contrato de concessão do Maracanã, e quem tem direito a esse contrato até o momento é Flamengo e Fluminense. Então o Vasco perdeu nessa daí. O interesse era mais da 777, que é a empresa que cobre o Vasco, que é a empresa que manda no Vasco, de querer fazer show no Maracanã, de querer transformar o Maracanã numa espécie de Allianz Parque, querer colocar um monte de evento lá dentro com o interesse deles. Então não vai conseguir. A Justiça não deu essa oportunidade ao Vasco. Que bom, né? Ficamos felizes porque o Maracanã já é muito desgastado pelas coisas que tem lá envolvendo o Flamengo e o Fluminense. Imagina se o Vasco conseguisse jogar sempre lá. Gente, já começar a falar sobre a situação do Alan.
Comecei falando que ele está distante, a negociação está distante, eu vou explicar o motivo disso. Um dos principais motivos do técnico Kudê sair do Atlético Mineiro foi a possível saída do Alan, que estava próxima. Por quê? Ele chegou na diretoria e falou: não quero que venda o Alan. O Alan, ele é peça fundamental nesse time. Se vocês querem ganhar alguma coisa, vocês têm que manter jogadores bons aqui dentro. E ele não teve respaldo nenhum, gente. Ele não teve ali a diretoria apoiando ele nisso. Só que a diretoria, vendo que o técnico foi embora por isso, já não queria vender o jogador também. Foi mais pressão da parte financeira do Galo. Eles seguraram a negociação. Querem fazer jogo duro pro Flamengo. O Flamengo já fez uma proposta oficial. Todo mundo sabe que é de 7,5 milhões, podendo chegar a 9 milhões de euros, caso o Flamengo ganhe alguma competição. E eles estão segurando o jogador por conta dessa situação envolvendo o técnico que saiu, e porque tem times árabes acompanhando o jogador e vendo a situação dele. E a gente sabe que os times lá da Arábia têm muito dinheiro. Eles podem oferecer tanto um contrato bom para o jogador, com uma valorização salarial muito alta, e podem oferecer ali o valor, até o valor da multa pelo jogador para o Atlético Mineiro. Então, se algum time da Arábia Saudita vier e fazer uma proposta assim, eu acho difícil o jogador fechar com o Flamengo. Então o Galo segura também por isso. O jogador que já estava praticamente tudo certo para ele viajar, o Flamengo já tinha acertado em um acordo, só que aí é que tá. Acordo verbal não garante nada. O que garante alguma coisa é contrato assinado e é o contrato ali na mão. Se você não tem isso, acordo verbal não segura jogador, não segura negociação, não segura nada. E falar também sobre outra negociação que parece distante, gente, que é a do De La Cruz, outro jogador que o Flamengo foi lá, acertou com o time que formou o jogador, que é o Liverpool do Uruguai, comprou ali os 50% dos direitos do jogador com esse time, acertou tempo de contrato com o jogador, acertou o salário com o jogador e só faltou ali concretizar a compra com o River Plate. Aí o River Plate fez o quê? O River Plate ganhou o jogo contra o Fluminense na fase de grupo da Libertadores, voltou a depender só de si, e dependendo só de si para se classificar para a próxima fase, eles pensaram: eu não vou querer reforçar um adversário direto ao título. E se for para reforçar, que eles venham com um caminhão de dinheiro. Então eles fizeram o quê? Voltaram atrás na sua palavra, tinham ali um acordo verbal, é o que eu estou falando. Acordo verbal não segura nada. Tinham ali um acordo verbal com o Flamengo sobre negociar o jogador, só faltou concretizar. E quando virou a oportunidade de conseguir mais dinheiro em cima do jogador nessa venda para o Flamengo, e que eles tinham a oportunidade de ir para a próxima fase da Libertadores, eles não perderam tempo em segurar o jogador e não deixar ele vir para o Flamengo. Então a situação é a seguinte: o Flamengo chegou, fez uma proposta pelo De La Cruz, o River Plate deu sinal verde de que ia aceitar essa proposta, só que com o passar do tempo eles mudaram de ideia e volta a tocar naquela tecla. Não vale a pena ter só um acordo verbal. Se não chegar a fechar ali alguma coisa que assine um contrato ou algo do tipo, você não vai ter segurança de nada. Então, que não surja outros times interessados no De La Cruz, porque o Flamengo quer muito esse jogador, quer muito reforçar o seu meio campo. E eu acho que o Flamengo tem que ter plano B, caso esses dois jogadores não venham. Porque você vai ficar esperando por De La Cruz e esperando por Alan sem consultar outras oportunidades? O Flamengo não pode perder tempo nisso. Então, que fique de olho no mercado, que fique de olho em jogadores que possam vir, caso esses jogadores não venham para o Flamengo. Então, vamos torcer para que as negociações andem, que esses times vendam, que pelo menos um desses dois jogadores venham, para poder estar reforçando ali o meio de campo do Flamengo e a gente ficar mais forte para o resto da temporada. E falar sobre o Bruno Henrique, gente. O Bruno Henrique está sendo avaliado essa semana pela comissão técnica do São Paulo, justamente para o São Paulo ver se ele pode entrar nos próximos jogos, se ele vai ser aquele jogador para ficar entrando no segundo tempo, se ele vai assumir a titularidade. Ele vai ver qual é a do jogador depois desse período inteiro de lesão. Ele vai observar e, caso o Bruno Henrique ele corresponda ali bem, talvez ele até volte para a posição dele, porque o Pedro não está bem. O Pedro ele não corresponde muito nesse sistema tático, que precisa ali de um atacante de explosão e velocidade. E o Bruno Henrique, caso consiga fazer essa função novamente, eu acho que ele vai ser o candidato à vaga ali de centroavante novamente. Ele que jogava pela ponta, claro que ele vai cair pela ponta, ali entrando na área, ele joga ali naquele setor da esquerda invadindo a área. E isso é muito bom, porque quando tá junto com o Gabigol, eles
tem uma conexão muito boa dentro de campo. Então, vão avaliar o jogador e vão observar se ele tem a condição necessária para poder assumir a titularidade ou se vai ficar entrando ali no segundo tempo até se firmar. Eu acho que o Bruno Henrique tem tudo para voltar ao seu ápice técnico, não de 2019, mas voltar a atuar de uma forma legal, que a gente veja e fale, caraca, o Bruno Henrique ainda tá mudando o jogo, o Bruno Henrique ainda tá jogando muito. A gente viu que no último jogo contra o Grêmio ele tentou dar algumas arrancadas ali, só que os jogadores do Grêmio pararam ele com falta. Então a gente viu que ainda se mostra ser aquele jogador de velocidade, que a lesão do joelho dele não atrapalha muito nessa mobilidade dele. Então vamos torcer e que o Bruno Henrique volte ainda melhor do que ele estava quando ele se lesionou. E essas foram as notícias, pessoal. O Flamengo tá aí há 10 dias sem jogar, a gente vai ficar... Caraca, o Flamengo tá sem jogar, tem que esperar a data FIFA. Eu sou flamenguista, você que está acompanhando aqui também é, e a gente não gosta de data FIFA. A data FIFA ela parece que só atrapalha o Flamengo. Por quê? A gente deixa de ver jogo, os jogadores que vão às vezes voltam lesionados e a gente sente que não tem identificação com a seleção brasileira. Faz tempo que a gente não tem essa identificação. Eu acho que desde 2014, do vexame que a gente passou aqui no nosso país, a gente nunca mais teve aquela vontade de torcer pela seleção brasileira. Então, dia após dia, a gente se acostuma mais com o nosso clube, que a gente está ali diariamente acompanhando as notícias e vendo jogo toda semana. Então a gente fica feliz por isso, porque seleção brasileira, cara, eu não tenho identificação nenhuma, mas se pudesse não ter data FIFA até a Copa do Mundo, por mim não tinha. Eu não gosto, de verdade. Eu não sinto assim aquela vontade que eu tinha antes de colocar uma camisa do Brasil e falar: nossa, hoje tem jogo de seleção, hoje eu vou torcer igual um louco. Não, eu torço assim pelo Flamengo, que é o nosso time e é o nosso amor. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui no YouTube. Eu estou muito feliz com o crescimento desse canal, porque esse canal tem crescido a cada dia, sabe? É você que tem feito esse canal avançar. E quando você clica no botão de gostei, você mostra para o YouTube. YouTube, eu gostei desse vídeo. Pode mandar para outras pessoas, ele trabalha assim, com recomendação. Se você gosta, ele entende que outra pessoa também possa gostar e manda para essa pessoa. E isso me ajuda demais aqui no nosso crescimento. Tamo junto, pessoal. Saudações rubro-negras. Valeu!